Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, toma nas tuas mãos a vida do teu servo que vai ministrar a tua santa e poderosa palavra essa noite, meu Pai. Pai amado, eu tenho absoluta certeza, Senhor, que o Senhor já tem entregado a ele aquilo que o Senhor quer falar para com a tua casa, Pai. Pai, usa o teu servo como um canal, Senhor. Usa o teu servo como um canal de bênção para a tua casa, para a tua igreja. Que o teu Espírito Santo possa trazer e refrescar a memória dele sobre tudo aquele a qual o Senhor já colocou na mente e no coração dele, Pai. Pai amado, que a tua igreja possa absorver. Nós repreendemos pela autoridade do teu santo nome, Jesus, tudo aquilo que vem para tirar a atenção do teu povo, tudo aquilo que vem para roubar, meu Pai, e tentar minar, fazer com que eles possam não ouvir a tua palavra. Pai amado, nessa noite nós não aceitamos, Senhor. Nessa noite nós repreendemos em um nome de Jesus, Pai, porque nós queremos sair daqui alimentados e cheios da tua palavra, que é fiel e verdadeira, Pai. Pai, em um nome de Jesus, é assim que nós te oramos, é assim que nós te agradecemos. Amém. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui nesta casa. Quero agradecer a Deus pelo convite, assim pelo nosso pastor Leandro, Deus abençoe. Nós fazemos parte do Ministério Renascendo em Cristo. Para alguns irmãos que me conhecem, antigamente eu era líder de jovens, ali da Igreja Assembleia de Deus, Esplanada Sumaré, né? Mas aprove Deus nos levar para outro ministério e lá nós estamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Aleluia. Queridos, nesta noite você que trouxe o seu exemplo bíblico, abra comigo por gentileza no livro de Juízes, capítulo de número 6. Aleluias, glórias a Jesus. Aleluias, aleluias. Juízes, capítulo de número 6. Leremos alguns versículos nesta noite. Aleluia. Palavra que o Senhor colocou no meu coração, ao teu coração nesta noite, no nome de Jesus. Aleluias. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Logo após Josué, amém? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, amém? Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluias. O irmão está localizado e vamos aguardar. Vamos esperar um pelos outros, amém? Glórias a Jesus. Leamos. Diz assim a palavra de Deus esta noite: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais às suas tendas, e via como enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamavam por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian,
ele enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: tirei você da terra do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Aleluia. Versículo 10. E também disse a vocês: eu sou o Senhor Deus, o seu Deus. Não adoro os deuses dos amorreus, em cujas terras vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que o estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Assim responde o Senhor para ele: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Amém? Poder sentar no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Amados, você já ouviu falar acerca desse grande juiz que é muito conhecido? O livro de Juízes vai falar de vários juízes. Otiniel, Débora. Vai falar de Sansão também, que é um dos famosos que abandona os estatutos de Deus. Mas nos últimos momentos da sua vida, Deus levanta Sansão para libertar mais uma vez o povo da mão dos filisteus. Mas aqui no capítulo 6, muito conhecido, vai falar sobre a história de Gideão. Gideão, cujo nome significa lenhador. Ou Jerubbaal também, como fala também, porque relacionado a Baal, onde os filhos de Israel o adoravam naqueles dias. Queridos, quando nós lemos o capítulo 6, versículo 1, o texto sagrado, a palavra de Deus, vai nos dizer nesta noite que novamente os filhos de Israel prevaricam contra o Senhor. Mais uma vez os filhos de Israel abandonam aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Israel era um povo escolhido desde a semente de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa a ele, e diz: Abraão, assim farei a tua descendência, multiplicarei a tua descendência sobre esta terra. E o neto de Abraão, chamado Jacó, o mentiroso, que na qual enganou seu pai Isaque. Mas o anjo do Senhor no vale de Jaboque chama Jacó e disse: a partir de hoje, você não será mais mentiroso, mas eu mudarei o teu nome para Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel. E através de Jacó é gerado 12 filhos, 12 tribos de Israel. E assim é sobre essas 12 tribos de Israel. Houve naquele momento quando um dos seus irmãos pega José, vende para o Egito, José torna escravo. E acontece que a grande fome assola sobre a terra dos hebreus. Mas aquele irmão que foi vendido para o Egito, chamado José, vai dizer que Deus levanta ele como governador daquela terra para salvar a descendência. Por quê, presbítero? Porque Deus tinha uma promessa sobre o seu povo. E o povo não poderia morrer. O povo não poderia entrar em extinção. Porque um povo escolhido é um povo que tem promessa. E um povo que tem promessa é um povo que Deus preserva. Lá em Gênesis vai dizer que quando o homem peca, Deus diz à serpente: olha, da semente da mulher nascerá um varão, e esse cujo esmagará a cabeça da serpente. Deus levanta uma descendência, Deus levanta um povo. E através dessa descendência vem a genealogia que chega até Cristo. E através de Cristo hoje vai ser alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia!
Queridos, mais uma vez o povo prevarica. Mais uma vez o povo abandona o estatuto. E vai dizer que novamente o povo de Israel despreza os estatutos de Deus. Mais uma vez o povo de Israel sai do centro da vontade de Deus. E uma coisa que Deus ama, queridos, é nos disciplinar. Presbítero, porque Hebreus vai dizer que Deus castiga aquele a quem ama. Deus disciplina aquele a quem ama. Quando nós desviamos nossos pés, o Salmo 23 vai dizer que Deus é o nosso pastor. E se Deus é o nosso pastor, Ele cuida dos perigos que vêm sobre a tua vida. Quando você, como ovelha, se desvia, a vara do pastor chamado Deus, ela te arranca novamente para o caminho e diz, olha, como diz o salmista, a tua vara e o teu cajado me consola. A vara de Deus consola, querido. Parece doer o nosso coração, parece doer sobre as nossas vidas, mas há dores que vêm da parte de Deus, querido, para que o aperfeiçoamento da glória do Senhor venha ser manifestado sobre nossas vidas. Oh, aleluia! E Deus sempre permitia que os inimigos se levantassem contra Israel. Deus sempre permitia, essa era a vara do açoite de Deus. Deus sempre permitia que moabitas, que amalequitas, que midianitas e outros povos, amorreus, heteus, ferezeus, jebuseus, todo aquele povo cananeu, Deus permitia que se levantasse contra Israel quando ele saía do centro da vontade de Deus. Querido, a primeira lição que Deus te ensina nesta noite: permanece no centro da vontade de Deus. Permanece aonde Deus te colocou. Permanece aonde Deus estabeleceu que você ficasse. Permanece no centro do propósito, porque aquele que permanece no centro do propósito, Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas grandiosas, Deus tem promessas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, se você permanecer no centro da vontade de Deus. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! E Deus permitiu que por 7 anos os midianitas cercassem o povo de Israel. E vai dizer o texto que quando tudo que Israel produzia, seja no cultivo, no plantio, seja na criação de animais, todos os bens que Israel possuía, os midianitas vinham, saqueava tudo, levava tudo, o povo destruía todos os bens que o povo de Israel tinha. E vai dizer o texto que tudo aquilo que Israel tinha, os midianitas vinham e levavam daquele povo. Aleluia! Invadiu o acampamento, levava, destruía plantações, levava os seus animais. Mas vai dizer que o momento que o povo de Israel começa a se lembrar das promessas de Deus, vai dizer que nesse momento de castigo, o povo começa a se lembrar que só Deus é o Senhor sobre a sua vida. O povo se esqueceu de Deus e começou a adorar a Baal. Mas no momento do castigo, no momento da disciplina, no momento do aperto, o povo começou a dizer: ai meu Deus, eu não aguento mais. Ai meu Deus, eu não suporto mais. Ai meu Deus, a luta está grande. Ai meu Deus, os açoites estão grandes. Vai dizer o texto que eles começaram a clamar a Deus. Aleluia. Você já viu aquela pessoa que só lembra de clamar a Deus quando está no momento mais difícil? Sim ou não? Tem momento que a pessoa está bem, nem de Deus se lembra. No momento que é tudo bem, nem ora, nem busca, nem lê a palavra, nem louva, nem adora, só vem ao culto por obrigação. Mas quando está lá no leito da dor, ai meu Deus, me tira daqui. Quando está no momento da porta fechada, ai meu Deus, abre esta porta. Ai meu Deus, me abençoa novamente. Quando Deus começa a derramar a sua disciplina, a sua correção, aí a pessoa começa agora a se aproximar de Deus. Tem coisas que Deus permite, querido. Tem mal que vem sobre as nossas vidas. Não é para nos destruir,
mas é um propósito que Deus tem sobre a nossa vida, de nos aproximar mais da sua presença, de entrarmos mais da sua presença. Capítulo 6 de Isaías vai dizer que quando Isaías estava lá no reino de Acasias, de Uzias, melhor dizendo, Isaías não se lembrava de Deus, mas vai dizer que quando Isaías entra no trono, aí ele diz, agora sim, quando morreu o rei Uzias, ele diz, quando o rei Uzias morre, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Aleluia! Deus começa a se revelar a Isaías. Deus começa a se revelar quando nós novamente buscamos a sua presença, quando nós nos aproximemos de todo o coração. Aleluia! Quando a correção vem, o louvor chega, sai com choro. Quando a correção vem, parece que adora com prazer. Quando a correção vem, parece, meu Deus, eu estou aqui como adorador em tua presença. Aleluia! Oh, glória! E vai dizer o texto de Salmo que Deus não suporta o clamor do seu povo. Deus, ele não suporta o clamor da sua igreja. Quando a igreja começa a buscar ao Senhor de todo o coração, quando começa a clamar ao Senhor, conforme de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu do céu ouvirei e sararei e curarei a sua terra. Aleluia! Oh, glória! E começou o povo a clamar a Deus, versículo 7. Começou o povo a dizer, Senhor, eu não tem misericórdia de nós. E vai dizer o profeta, Deus levanta um profeta para aquele povo e diz, assim diz o Senhor, eu tirei vocês da terra do Egito. Vocês passaram 400 anos sendo escravizados por Faraó. Mas eu, com a minha mão poderosa, arranquei vocês da terra do Egito. Com a minha mão poderosa, eu abri o mar vermelho diante de vocês. Com a minha mão poderosa, por 40 anos, eu sustentei vocês naquele deserto. As sandálias não se acabaram, as roupas não envelheceram, não faltou alimento sobre a vossa casa. Eu, Senhor, cuidei de vocês. Mas o que vocês fizeram? Vocês viraram as costas para mim. Vocês me abandonaram, vocês adoraram outros deuses, vocês seguiram outros deuses, começou a implementar a idolatria no meio de vocês. Mas assim diz Isaías, assim diz o Senhor, a minha glória não dou a homem, a minha glória não dou a deuses, a minha glória não dou a outro, a minha glória não dou a ninguém. A glória do Senhor, o poder do Senhor, a autoridade do Senhor. Quem crê nessa palavra dá um grito de glória para o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! E Deus usa um profeta para aquele povo. E diz assim, agora eu vou refrescar a mente de vocês. Agora eu vou lembrar a vocês uma coisa que eu fiz na vida de vocês. Eu tirei vocês da terra da escravidão. Eu usei vocês através da liderança de Josué para derrubar os muros de Jericó. Eu dei novamente a terra que foi tomada de vocês. Aleluia! Mas assim eu digo a vocês que eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem outros deuses, cuja terra vive esse povo, mas só a mim prestarás culto, só a mim adorarás ao Senhor. Aleluia! E vai dizer o texto que diante daquela luta toda, durante 7 anos de aflição, diante de 7 anos de choro, diante de 7 anos de luta, vai dizer que Deus agora resolve mandar a resposta para aquele povo. Deus começa agora, resolve mandar agora o socorro àqueles povos. Agora me lembro do Salmo 121 que vai dizer, eleva os meus olhos para os montes, de onde vai vir o meu socorro? Aí o salmista diz, o meu socorro vem daquele que criou os céus, daquele que criou a terra. Antes que Abraão existisse, ele era. Antes que a terra fosse formada, ele já existia. Pelo poder da sua palavra foi criada todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, você hoje está aqui, glorificando, exaltando o nome dele. Oh, aleluia! Oh, glória! E vai dizer o texto
que diante daquela luta, Deus a agraciou de uma pessoa. Sempre no meio de algo, no meio de corrupção, no meio do pecado, sempre Deus levanta um que está posicionado. No capítulo 6 de Gênesis vai dizer que quando aquele povo estava em pecado, a corrupção totalmente havia tomado conta daquele povo. Mas vai dizer que o filho de Abimeleque, chamado Noé, Deus achou graça aos olhos de Noé e disse: Noé, eu achei graça aos teus olhos, e é você que eu escolhi para construir uma grande arca, para salvar a ti e a tua família, e todos aqueles que ouvirem a palavra da tua boca e se arrependerem. Sempre no meio de algo errado, sempre no meio da idolatria, sempre no meio do povo em pecado, Deus sempre levanta alguém como arauto, como mensageiro, como pregoeiro da palavra. E vai dizer que o anjo do Senhor desce do céu, se assenta debaixo de uma árvore em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Gideão, aleluia, filho de Joás. E vai dizer que aquele anjo chega e estava ali Gideão escondido no lagar. O lagar, o lugar de se prensar uva e não lugar de malhar trigo. Vai dizer que estava Gideão ali escondido malhando trigo. Estava ali Gideão escondido dos seus inimigos, porque o povo só vivia assim escondido. O povo só andava assustado. Porque se o povo trabalhasse em campo livre, os inimigos vinham e destruíam e saqueavam tudo. E o povo começava a se esconder. E o lugar onde se pisava, aleluia, o vinho, estava ali Gideão pisando, malhando o lagar naquele lugar. E vai dizer que o anjo do Senhor desce e diz: chega o anjo do Senhor a Gideão e disse: Gideão, foi eu, Senhor, que te escolheu. Você é um guerreiro. E vai dizer o Senhor: assim diz o Senhor, eu, Senhor, vou te usar para você libertar o meu povo da mão dos midianitas. Aleluia. Gideão olha para o anjo do Senhor e diz: Senhor, versículo 3 vai dizer: ah, Senhor, responde Gideão, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Era uma mensagem contraditória do qual o anjo estava dizendo para Gideão. O anjo chega para Gideão e diz assim: você é escolhido, você vai ser o grande guerreiro para libertar o meu povo das mãos dos midianitas. Mas o Senhor diz a Gideão: eu estou convosco, eu estou convosco, aleluia. E Gideão indaga ao anjo e disse: se o Senhor está conosco, por que toda essa aflição? Chega momento na vida da gente, querido, que nós indagamos ao Senhor e dizemos: Senhor, se tu estás conosco, por que eu estou passando por isso? Se tu estás comigo, Senhor, por que tu não responde às minhas orações? Se o Senhor está comigo, Senhor, porque os gigantes estão se levantando? Senhor, se tu estás comigo, porque toda essa batalha está assolando sobre a minha vida? Mas, querido, tem coisas que acontecem sobre nossas vidas que hoje você não pode estar entendendo o trabalhar de Deus. Hoje você não pode estar compreendendo o trabalhar de Deus. Hoje você não pode estar entendendo o agir de Deus. Mas Deus tem coisas maiores sobre a tua vida. Aleluia! O pensamento de vocês não é o pensamento de Deus. O caminho de vocês não é o caminho de Deus. Os projetos de vocês não é o projeto de Deus. Deus tem coisas maiores para aquele que se posiciona, para aquele que permanece na sua presença. Mesmo aquele povo afastado de Deus, mas existia um chamado Gideão. E Gideão disse: Senhor, onde é que estão as tuas promessas? Senhor, onde é que estão as tuas maravilhas? Os meus pais me contaram, Senhor, que tu abriu o mar vermelho. Os meus pais me contaram, Senhor, que tu abriu o Jordão e o povo atravessou. Os meus pais me contaram, Senhor, que tu derrubou as muralhas de Jericó. Mas agora por 7 anos, Senhor, tu nos abandonou. Estamos aqui, Senhor, assustados. Estamos aqui, Senhor, sendo destruídos. Mas o Senhor disse: Gideão, não indaga, porque embora Israel tenha me abandonado, mas eu, Senhor, te selecionei para libertar esse povo das mãos dos midianitas. Aleluia, aleluia. E Gideão era da tribo de Manassés, a menor tribo. E ele disse: Senhor,
Eu não sou homem capacitado para libertar esse povo. A minha clã, a minha tribo é a menor da casa de Israel. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus confunde as coisas loucas deste mundo com as sábias. Deus pega as coisas fracas desse mundo e as transforma em coisas fortes. Deus pega aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível, porque para Ele nada é impossível. Aleluia! Gideão disse: Senhor, eu não sou capaz para essa chamada. Mas nessa noite o Senhor diz para você, ao teu coração nessa noite, enquanto você indaga ao Senhor dizendo: Senhor, eu não sou capaz para a chamada do Senhor sobre a minha vida. Mas o Senhor nessa noite diz: foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei, foi eu que te selecionei, foi eu que derramei sobre a tua vida a presença do meu Espírito Santo, foi eu que coloquei a ferramenta do céu sobre a tua vida, revesti toda a armadura que vem de Deus, porque a luta é grande, a batalha é grande, mas é o Senhor que te levantou, te capacitou para ganhar sobre essa terra. Quem quer essa palavra, dê um grito de glória para Jesus. Aleluia! E Deus coloca uma responsabilidade na mão de uma pessoa chamada Gideão. A responsabilidade, pastor Leandro, era tão grande que ele diz assim: eu não sou capaz. Mas no versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel da mão de mim. Não sou eu que estou te enviando? Olha a responsabilidade e o poder da palavra de Deus. Deus, ele chama Gideão e disse: você, dentro de você, Gideão, tem uma força que eu coloquei dentro de você. A força que Deus colocou dentro de nós, a força que Deus colocou dentro de você, não é a força humana, porque uns confiam em carros, em cavalos, mas você nessa noite fará menção do nome daquele que te fortalece. Paulo, no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, nas recomendações finais de Éfeso, disse: olha, meus demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu aleluia. E nessa noite estão aqui os guerreiros que foi chamado, que foi escolhido. Não foi você que escolheu a Cristo, não, mas foi Ele que te escolheu, foi Ele que te deu um novo nome, foi Ele que te purificou com o poder do seu sangue, foi Ele que te chamou e te salvou, e foi Ele que disse: vá, porque a minha força está derramada dentro de você. Oh, aleluia! Deus sempre pega pessoas que na ótica humana parecem ser incapazes de fazer algo. Eu me lembro do capítulo 17 de 1 Samuel, quando Davi vai visitar os seus irmãos, lá no campo de batalha, lá no vale de Elá. E vai dizer que o Golias, gigante Golias, amedrontava Israel por 40 dias. Mas vai dizer que Davi chega para os seus irmãos: quem é esse circunciso que desafia o povo de Deus, o povo escolhido do Senhor? E vai dizer que Davi, ele se apresenta ao rei Saul e disse: eu, em nome do Senhor dos exércitos, eu vou lutar contra esse gigante. Saul olha para Davi com um olhar insignificante e disse: não, meu filho, você não tem capacidade. Ele disse: Saul, tu vai com espada, tu vai com lança, tu vai com escudo, mas Saul, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Esse circunciso não desafiou qualquer povo, mas esse circunciso está desafiando um povo que foi escolhido por mim, um povo que foi escolhido por Deus. Aleluia! E Gideão se levanta e vai dizer o Senhor a Gideão, e ele diz ao Senhor: sim, Senhor, eu sei que o Senhor está me enviando, mas como é que eu posso libertar Israel? Que eu sou o menor, o menos importante da minha família. Às vezes você se acha tão insignificante para um chamado que Deus tem sobre a tua vida.
Às vezes você se acha tão insignificante, mas você não sabe o tamanho do poder da chamada de Deus sobre a tua vida. Agora eu me lembro de Jeremias, quando indaga ao Senhor, o Senhor diz a ele: olha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para profetizar sobre a casa de Israel. E Jeremias diz ao Senhor: Senhor, eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, eu porei as minhas palavras na tua boca. Talvez você diz: Senhor, eu não sei pregar. Senhor, eu não sei louvar. Senhor, ainda não sei fazer a tua vontade. Mas abre o teu coração nesta noite e peça para que o Espírito Santo do Senhor possa derramar a capacitação do céu sobre a tua vida. Deus não chama pessoa capacitada, não, não, não. Deus não chama pessoas sábias, Deus não chama pessoas inteligentes, mas Deus chama pessoas que aos olhos dos homens parecem menosprezadas, mas são essas que Deus escolhe para o grande chamado e propósito sobre esta terra. Oh, glória! Aleluia! Gideão, ele estava com medo, ele estava assustado, mas no meio do nosso medo, nós temos que manifestar uma ferramenta que Deus nos deu. E que ferramenta é essa, presbítero? Chama-se a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! E Gideão fez ali naquele momento que ele recebe aquela palavra de encorajamento do Senhor. Ele disse ao anjo do Senhor, não vá embora, porque a partir de hoje eu vou derrubar todos os altares de Baal. E novamente eu vou estabelecer o culto sobre a casa de Israel. Aleluia! Deus vai te levantar você dentro da tua casa, para você estabelecer novamente o culto dentro da tua casa. O culto de adoração ao Senhor. Aleluia! Os altares de problemas, os altares da dificuldade, os altares da batalha, vai ser vencido pelo poder da tua adoração. Aleluia! E Gideão levanta o altar ao Senhor e começa a oferecer um sacrifício ao Senhor. E quando chega no capítulo 7, vai dizer que agora Gideão reúne os homens. E cerca de 32 mil homens vai com Gideão. Gideão olha assim aquele povo e diz assim: agora sim o Senhor está comigo. Quando nós olhamos e vemos que tem alguém do nosso lado nos ajudando, tem alguém da direita te ajudando, tem alguém da esquerda te ajudando. Quando você olha para a multidão e diz assim: agora eu sei que o Senhor está comigo. Gideão olha aqueles 32 mil homens, agora sim vamos vencer a batalha. Agora sim nós vamos conquistar essa batalha. Aí o Senhor disse: Gideão, eu trabalho no meio das impossibilidades. Gideão, não é do jeito que tu estás pensando, Gideão. Ainda tu não está entendendo os projetos que eu estabeleci sobre a tua vida. Tem muita gente contigo, Gideão. Nem todo mundo que está contigo eu chamei para vencer a guerra contigo. Aleluia! Nem todo mundo que vai na peleja com você não são pessoas que Deus escolheu para estar com você. Mas Deus escolheu pessoas certas. Deus escolhe pessoas exatas para estar junto com você. Que pessoas são essas, presbítero? Quando você está chorando, irmão, vamos chorar juntos. Estamos passando dificuldade, vamos chorar juntos. Porque quando você se alegrar, nós vamos se alegrar junto. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nem toda a multidão que seguia Jesus estava ali para adorar a Jesus. É ponto que ele vai dizer: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está tão longe. Mas Deus vai colocar pessoas certas para andar com vocês. E Gideão olha 32 mil homens, e o Senhor disse: Gideão, não é 32 mil que eu escolhi para andar com você, Gideão. Porque se tu andar com os 32 mil, eu já conheço que o coração do povo é idólatra. E o povo vai se esquecer de que a glória foi minha, que o poder foi meu, que a operação do milagre foi minha. E o povo vai começar a se glorificar a si mesmo. E Deus disse: Gideão, manda voltar os covardes. Eita, irmão, é forte. Aleluia.
Tinha 32 mil homens, 22 mil voltaram. Quando Gideão disse, os covardes que voltem. Mas nessa noite aqui não tem os covardes. Mas nessa noite tem os 300. Nessa noite está aqui os guerreiros. Nessa noite está aqueles que forjaram a sua espada. E disse, nós vamos lutar. Nós vamos guerrear. Nós vamos avançar. E as portas do inferno não vai prevalecer contra esses guerreiros. Aleluia! E vai dizer que voltou 22 mil homens. E Gideão, já imagino Gideão cortando ali a cabeça, se preocupando, Senhor, muitos são os meus inimigos, e agora? Já imagina ali, conjecturando aqui o texto, que Gideão indaga ao Senhor, Senhor, eu estava com 32 mil, agora tu mandou voltar 22 mil, só ficou 10 mil. Tá mais ou menos, tá bom. E vai dizer o Senhor mais uma vez a Gideão, Gideão, coloque esses homens à prova. Aqueles que beberem água como cão, ali abaixado, ajoelhado, esse daí você pode mandar voltar. Mas aquele que beber a água, bebendo e vigiando, esses é que vão contigo. Aleluia. E vai dizer que desses 10, 300 homens ficam. 9.700 voltaram para casa. E aí Gideão olha assim, 300 homens, Senhor. Aí o seu versículo 7, agora sim, Gideão. Está os escolhidos que eu chamei para estar com você. Está, Gideão, aquele que eu agora selecionei para andar com vocês. Deus vai selecionar a pessoa certa para andar com vocês. Deus vai selecionar a pessoa certa para estar ao lado de vocês. E Gideão disse a Gideão, Gideão, com 300 homens, foi ele que eu escolhi para estar com vocês e vão vencer a guerra junto com vocês. Tem batalhas, querido, que Deus nos coloca. Mas Deus nos coloca não sozinho, mas Deus levanta pessoas para estar do nosso lado, para nos auxiliar, para nos aconselhar e para nos interceder por nós. E vai dizer que Gideão reúne os 300 homens, se é 300 que o Senhor escolheu, é os 300 que nós vamos usar. Se é esse povo que Deus escolheu, é esse que nós vamos juntos. Aleluia! E vai dizer que o Senhor começou a chamar os capacitados. E Gideão então seleciona os 300 homens e disse, olha, fiquem aqui no acampamento e vamos aguardar as instruções do Senhor. Deus manda você para a guerra, irmão. Mas você tem que aguardar a instrução do Senhor. Deus manda você para a batalha. Mas Deus manda você aguardar as instruções dele. Quando o escritor Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6 e 10 ainda. Quando o Senhor recomenda aqueles que dizendo, no demais, irmão meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. E revestivos de toda a armadura que vem. Deus não manda você para a guerra sem estar capacitado. Primeiro Deus prepara você, revestindo vocês das armaduras espirituais. A armadura não vem da terra. A armadura não vem desta terra. As tuas armaduras são espirituais em Cristo Jesus. É Ele que coloca o capacete da salvação. É Ele que coloca a couraça da justiça. É Ele que coloca na tua mão a espada, que é a palavra do Espírito. É Ele que te calça com a sandália do Evangelho. É Ele que diz, meu filho, a tua luta não é contra a carne. A tua luta não é contra o sangue. Mas a tua luta é contra os principados, as potestades. Queridos, a batalha é grande, a luta é grande, mas o Senhor já te capacitou para esta guerra. A tribulação pode ser grande, a batalha pode ser grande, a beleza pode ser grande, mas o Senhor dos Exércitos, Ele já te capacitou para esta guerra. Aleluia! Porque o Salmo 27 vai dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem vou temer?
Se o Senhor disse que está conosco, por que o motivo da preocupação? Se o Senhor disse, não temas, porque eu estou com, e não te assombre, porque eu sempre serei o teu. Oh, aleluia! Quando você pensar que está sozinho, amados, o Senhor diz para você nessa noite, não temas. Acalma o teu coração nessa noite. Eu não sei a luta, a batalha que você está enfrentando. Eu não sei a peleja que você está passando. Só o Senhor conhece, só o Senhor sonda. Só o Senhor sabe o teu caminhar, o teu levantar. De longe Ele conhece os teus pensamentos. Mas o Salmo 46, nessa noite, o Senhor diz para você que Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. E Ele é o socorro bem presente na hora das adversidades. Aleluia! Os inimigos parece ser grande diante dos nossos olhos, mas Deus te levantou, guerreiro, para avançar, para lutar, porque o Senhor dos exércitos e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Oh, glória! E o Senhor disse a Gideão, Gideão, eu estou com você. E vai dizer que no versículo 9, que naquela noite naquela noite Gideão desce ao acampamento dos midianitas. E disse o Senhor, levante-se e desça ao acampamento dos midianitas, porque eu vou entregá-lo em suas mãos. Deus disse a Gideão, olha Gideão, você vai lutar e eu estarei com você. Segundo Gideão, vou selecionar pessoas para estar com você. E terceiro, Deus disse a Gideão, aguarda o momento certo de você lutar. Tem aquele momento que alguém se levanta contra a tua vida, que muitas das vezes nós queremos usar a nossa própria força aqui da terra, mas você tem que descansar o seu coração, aquietar o teu coração, porque o Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamava. Aleluia! Mas teve uma paciência, teve uma espera. Mas o salmista diz, eu esperei com paciência. E Deus, Ele se inclinou dos céus e ouviu quando eu clamava. Aleluia! Nessa palavra o Senhor diz para você nesta noite, eu trago uma palavra de esperança ao teu coração nesta noite. Nem tudo está perdido, ainda há esperança. Aleluia! Há esperança para a árvore que foi cortada. 14:6 de Jó. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Há o cheiro das águas, mesmo ela estando no seu tronco no pó, mas ao cheiro das águas. A árvore novamente vai crescer, a árvore vai gerar frutos novamente, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. A esperança de Israel estava acabada. A esperança de Israel estava destruída. Mas o Senhor diz, eu estou corrigindo vocês, porque ainda a minha glória vai ser manifestada sobre a casa de Israel. Aleluia! E nessa noite o Senhor diz ao teu coração, ainda tem esperança, meu querido. Ainda tem esperança casa, ainda tem salvação para a tua casa, ainda tem poder de Deus sobre a tua vida, ainda tem bênçãos e promessas de Deus sobre a tua vida. Oh, glória! E quando o Senhor diz a Gideão, Gideão, desce agora vai guerrear, mas a tua guerra vai ser diferente, prepara um cântaro, prepara a trombeta e prepara as tochas. Você já viu que Deus sempre usa coisas que aos nossos olhos parecem insignificantes, que aos nossos olhos parece ser, não ter nenhum motivo para estar naquele momento ali, mas o Senhor se manifesta em coisas desprezíveis, porque Deus, Ele trabalha nas coisas impossíveis. Deus trabalha nas impossibilidades.
Deus trabalha naquilo que nunca imaginamos, aquilo que não subiu à nossa mente, aquilo que não chegou ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Às vezes indagamos, Senhor, como é que vai ser, Senhor? Como é que vai acontecer, Senhor? Não questiona, mas descansa o teu coração e aguarda nas promessas de Deus a tua vida, porque o que há de vir virá, e fiel é o Deus que faz a promessa. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a promessa daquele que é fiel permanecerá de pé sobre nossas vidas. Aleluia! Aleluia! E vai dizer que Gideão desce com os 300. E aquele povo levantou mais um grito. E vai dizer que o Senhor disse agora assim, o povo ouviu o sonho. E Deus disse ao povo, levantai um grito, levante, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas em nossas mãos. Mas versículo 17 vai dizer, e observem, e faça o que eu fazer. Siga as instruções que o Senhor me ordenou. Aleluia! Você tem que seguir as instruções que o Senhor determinou para você fazer. Porque quando vocês estiverem comigo, nós juntos nós vamos tocar as nossas trombetas. E nós vamos tocar junto e vamos dar o grito pelo Senhor e por Gideão. Por Gideão. Aleluia! E o que é que o Senhor está recomendando nesta noite, nesta palavra? É que quando a igreja adora junto, quando você ora junto, quando a igreja é unida junto, quando a igreja é um só corpo de Cristo, Deus ele manifesta a sua glória na sua igreja. Quando os guerreiros estão juntos, lutando junto, a força do Senhor se torna maior sobre nossas vidas. Quando aquele povo estava junto com Gideão e disse, não, quando vocês estiverem comigo, nós vamos adorar junto, nós vamos gritar junto, nós vamos clamar junto, nós vamos chorar junto, nós vamos buscar junto, porque a vitória vai ser de nós junto, porque a bênção vai ser sobre nós junto, a bênção do Senhor vai ser sobre nossas vidas. Nessa noite, queridos, para nós encerrarmos, o Senhor ele traz uma palavra de esperança sobre nossas vidas. O Senhor traz lições importantes ao nosso coração nesta noite. E o Senhor diz a você nessa noite, permaneça no centro da vontade de Deus. Tem momento que a luta se levanta sobre nossas vidas que nós queremos largar tudo. Tem momento que nós estamos igual aqueles discípulos, igual Pedro, no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus chega ali no vale de Genezaré. E quando Jesus se aproxima daqueles barcos e vê os discípulos lavando as redes, e Jesus disse aos discípulos, disse a Pedro, Pedro, volta para o mar, e começa a pescar novamente. Senhor, eu já passei a noite inteira pescando, mas o barco era o lugar do centro da vontade de Deus. E Jesus disse, e Pedro disse a Jesus, Jesus, passamos a noite pescando e não conseguimos pescar nada, mas sobre o poder da tua palavra eu vou fazer o que estás mandando. Não saia, amado, do centro da vontade de Deus. Permanece no centro da vontade de Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem sobre a tua vida. Grandes coisas tem o Senhor sobre a tua casa. O Senhor ainda vai salvar. O Senhor ainda vai libertar. O Senhor ainda vai transformar pessoas da tua família. Através de você, através da tua perseverança, pessoas da tua casa vai ser alcançada. E a batalha contra as trevas e contra o inferno será vencido. E grande testemunho do Senhor vai gerar sobre a tua vida. Porque essa peleja não é tua, amados, mas essa peleja é do Senhor que vai adiante de você. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem crê nessa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor e glorifica Ele com muita alegria. Aleluia! Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. E que esta palavra se aplique aos nossos corações e que você nessa noite creia que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus e aplauda ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus.
Queria chamar aqui a banda, enquanto a irmã está ali servindo o caldo. Vamos louvar aqui um pequeno hino, amém? Que nesse momento você possa entregar sua melhor oferta de adoração, que você possa adorar ao nome do Senhor. Não se apresse. Irmãos, hoje nós temos venda de trufa, não é isso? Venda de trufa com o departamento de missão. Tem uma bênção ali preparada para você. Tem um caldo ali que é de graça. Eu não sei se é caldo, se é canja. Eu não entendo, mas é bom, irmão. É uma sopa, não sei se é sopa, né? Mas é para você se alimentar. Amém? Louve comigo assim, ó. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Está acontecendo um culto na beira do mar. Ouve! E é Jesus quem vai pegar o teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara que o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Deus vai surpreender crentes nessa terra. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Deus vai surpreender crentes nessa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, vai visitando a casa e o lar do teu povo, meu Pai. Ah, Pai amado, Pai querido, não tem uma união mais perfeita do que a tua palavra e o teu louvor, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, no céu, Senhor, enquanto a tua palavra é mencionada, é dita, enquanto o Senhor ministra sobre a tua casa, os anjos te louvam, Senhor. Pai, eu não conheço, meu Pai, nenhuma outra perfeita harmonia ou união, Senhor. Se não for a tua palavra e o teu louvor, Senhor, eu não vejo nenhuma batalha na Bíblia a qual o Senhor não venceu, segundo a tua palavra e segundo o teu louvor, meu Pai. Ah, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos e acreditamos na tua santa e poderosa palavra, Senhor. Pai, que ela possa ficar gravada e guardada nos nossos corações, Senhor. Pai amado, porque não é palavra de homem, não, Senhor, mas é a tua santa e poderosa palavra, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai revigorando a fé do teu povo, Senhor. Vai ministrando salvação no coração de cada servo teu, Senhor. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos permanecer, meu Pai, no centro da tua perfeita vontade, Senhor. Às vezes parece que não está acontecendo nada, Senhor, mas o Senhor está trilhando, guardando, protegendo, conduzindo com a tua santa e poderosa mão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva o teu povo em paz, Senhor.
Despede cada diácono, cada líder, cada pastor, Senhor, para o seu lar, livrando, guardando, em um nome de Jesus, Pai. Pai, mas nós te pedimos essa noite, Senhor, não permita que venhamos se apartar da tua vontade, não permita, Senhor Deus, que o nosso eu possa crescer, Senhor, mas que nós possamos continuar sempre ouvindo a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, é assim, Senhor, que nós te oramos, e assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Levante suas mãos para cima. Que a graça, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, livrando, guardando, protegendo, em o nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Toda a igreja que crê diz amém. Não saia sem cumprimentar e falar com o seu irmão.